gostaria aqui, inicialmente, boa tarde a todos pela presença aqui. Essa sessão, nós vamos discutir os desafios para a juventude no Brasil, né? Ter juventude e produtividade, um prêmio do BID, SBE e MDS, conjuntamente, para o tema. Vamos iniciar aqui com o representante do BID no Brasil, Morgan Doyle, que vai falar um pouco com a gente sobre a importância do prêmio e do tema para o BID. Depois nós vemos o Paulo Tafner, vai falar com o IMDS, a Flávia em nome da SBE, eu, José Rossi, sou economista país do BID, vou falar novamente sobre essa pauta de pesquisa do BID. Depois teremos a entrega dos prêmios e a apresentação dos vencedores. Tá? Então, muito obrigado. Morgan, você tem a palavra. Muito obrigado, Zé. Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos a essa comemoração, né? Esse encontro para celebrar os melhores trabalhos apresentados nessa primeira edição do prêmio da Sociedade Brasileira da Econometria, e realmente também para os vencedores desse prêmio, a todos, de fato, que se inscreveram para seus artigos no concurso. Meus parabéns. De fato, os trabalhos foram altíssimo nível, sobre temáticas que são super importantes para os jovens e sobre a questão do mercado de trabalho. Essas análises contribuem para darmos continuidade a um debate que as três instituições têm mantido sobre políticas públicas para a juventude na América Latina, em especial Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Como vocês sabem, os países da região enfrentam desafios relativamente semelhantes para alcançar um desenvolvimento sustentável inclusivo. Melhorar as condições para que os jovens não se vejam obrigados a abandonar os estudos e possam, de fato, chegar ao mercado de trabalho melhor preparados, é um fator absolutamente crítico nesse contexto. A transformação digital acelerada pela pandemia, por exemplo, mostrou que as novas competências são e serão ainda mais necessárias para atender a demanda do mercado. O mesmo pode ser dito com relação aos chamados empregos verdes, cada vez mais procurados no contexto da aceleração rumo a economias mais sustentáveis. Mas para conseguir aproveitar as oportunidades que surgem nesses setores, os jovens precisarão desenvolver novas habilidades. Mas, quando falamos em jovens, é importante também, e até importante no contexto desses estudos, destacar que não estamos nem de longe falando de um grupo homogêneo. Sabemos que tem desafios educacionais e profissionais que são maiores para alguns jovens que pertencem a setores socioeconômicos menos favorecidos. Mas também tem uma série de diferenças importantes relacionadas com a questão de gênero, o grupo étnico, até mesmo a região onde esse jovem ou essa jovem mora. Tudo isso impacta de forma muito clara as perspectivas futuras dos jovens, que podem abandonar os estudos ou se formar com atrasos. Isso tem um efeito negativo no mercado de trabalho, reduzindo as chances de conseguir um emprego formal com boa produtividade e remuneração. Como colocou o Zé, é um enorme desafio. Para os países, assegurar a inclusão econômica e social dos jovens é um desafio que deve ser enfrentado e com grande senso de urgência. Como descreve a literatura especializada, programas que têm como objetivo sanar déficits de habilidades e promover desenvolvimento do capital humano conseguem melhores resultados. E conseguem melhores resultados com menor custo. E quando são implementados, ainda mais cedo no ciclo de vida. Além disso, as ações também precisam ser planejadas para enfrentar as múltiplas barreiras enfrentadas pelos jovens já excluídos. Daí a importância desse prêmio para trazer a contribuição da academia
e para o desenho de programas baseados em evidência que promovam a inclusão social dos jovens da região. Certamente, os artigos apresentados fornecerão insights relevantes para que possamos construir propostas que estejam em sintonia com as necessidades reais, contribuindo assim para o debate público. Por isso, fico muito agradecido por compartilharem conosco as suas experiências e conhecimentos. Encerro aqui ressaltando nossa disposição para seguir com essa colaboração, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e inclusivo do Brasil e os demais países da região. Obrigado mais uma vez aos autores, aos pesquisadores e também aos nossos parceiros. Muito obrigado. Devolvo a palavra aí para Paulo ou para Zé. Não sei quem toca agora. Tá bom. Então, vamos mudar. Então, muito obrigado, Morgan. Eu queria aqui só realçar essa importância da agenda, não sei aqui, fica, da agenda para o BID, e também reforçar que essa aliança com a academia aqui no Brasil, só nesse final de ano, nas próximas semanas, a gente vai lançar um documento que são sobre os desafios do país, que é fruto de um conjunto, inclusive com o IMDS, junto com a FGV Clear, na área social, com Sindes, na área de comércio internacional, com série da FGV, na área de infraestrutura, na área de gênero, também com a GEFAM e com a USP. Então, nós mantivemos vários seminários durante o ano, e aí também com o trabalho de todos os nossos especialistas, a coordenação minha e do Morgan, nós estamos lançando nesse momento de transição para colaborar do ponto de vista de políticas públicas para o país, tentar ver que nós podemos realmente ter um resultado social mais, digamos, persistente, né, positivo e persistente, e, ao mesmo tempo, manter uma estabilidade macroeconômica. Então, a gente traz aí um conjunto de medidas, né, de políticas que foram analisadas, estudadas junto com a academia, junto com o setor privado. Então, a gente deve lançar isso e colocar aqui um chamamento sempre de manter essa relação do BID aqui, tanto o BID aqui, como o BID Washington, no Brasil. Como disse o Morgan, os problemas são muito parecidos, então também vocês podem ver o BID como um intercâmbio entre os outros países, que essa questão da juventude também, no próximo ano a gente vai lançar um livro sobre a juventude na América Latina, especialmente no Cone Sul, que é o departamento que nós estamos ligados, e os temas são os mesmos, né? Então, quando você vê o trabalho hoje, o grande problema do jovem no Uruguai é a questão da violência, né, está sendo exportada sobre a questão de drogas no Uruguai, questão do Paraguai, de qualificação dos jovens, da Argentina também a questão dos nenéns, né, então a questão do trabalho, então tudo isso e também são todos problemas aqui nossos, né? Então que a gente faça um grupo, né, de estudos, de análise e de pesquisa dentro dessa área juventude, que vai ser um ponto importante na estratégia do BID no Brasil. Então, assim, muito obrigado a todos. Eu passo. Tá bom. Não, queria agradecer ao BID, na pessoa do Morgan, do Rossi, e dizer que essa parceria que foi feita com BID, IMDS, SBE, ela dá início a um projeto da SBE, da gente não ficar restrito dentro da academia, mas também fazer uma ponte. Assim, a gente está na academia para produzir conhecimento para que possa ser transferido para a sociedade. Então, nossa ideia com o prêmio é que seja apenas uma primeira iniciativa, um primeiro passo rumo a essa ponte que a SBE, como sociedade científica, deve fazer. Então, mais uma vez, eu quero dizer que foi extremamente importante essa parceria, viabilizada pelo BID e pelo IMDS,
E também, mais uma vez, agradecer a todos que submeteram os trabalhos e também a nossa comissão científica, que eu vou nomear aqui, que foi formada pelo professor Daniel Santos, da USP Ribeirão, pela professora Cecília Machado, da EPGE, pela professora Luciana Luz do Amaral, do CDPLAR, UFMG, e pelo professor Carlos Corseil, do IPEA. É a opinião unânime de toda a nossa comissão científica de que os trabalhos foram de altíssima qualidade. Então, a gente ficou muito feliz com isso, com esse apelo que a gente fez, e a comunidade acadêmica respondeu, submetendo seus artigos. E eu acho que essa iniciativa tem tudo para gerar ainda mais frutos no futuro. Então, passo agora para o Paulo Tapper, mais uma vez agradecendo. Obrigado, Flávio. Bom, eu queria agradecer. Eu vou andar bem rápido, porque nós estamos um pouco atrasados. Em primeiro lugar, agradecer a parceria do BID e da SBE. No caso do BID, nosso companheiro de trabalho, o Morgan Doyle, ao Rossi, a SBE em nome da Flávia, a todos os pesquisadores que submeteram trabalhos aqui dentro dessa premiação BID, MDS e SBE, e, obviamente, também àqueles que ganharam a premiação. Foram 2 trabalhos avaliados por essa comissão já nominada de altíssimo nível que avaliou esses trabalhos. A nossa perspectiva aqui é fazer uma pequena apresentação sobre questões da juventude e os desafios dela sobre produtividade. Eu vou ser bem rápido para que tenha espaço, dentro do horário, aqueles que merecidamente ganharam os prêmios do BID, IMDS e SBE. Por favor, o clique aí. Vai ser uma apresentação com um conjunto de dados. Vou cobrir 5 tópicos rapidamente. Uma questão, a primeira questão, juventude e demografia, desenvolvimento de capacidades, que é uma coisa importantíssima para a superação de pobreza, desigualdades e de mobilidade social, a própria mobilidade social, depois inserção produtiva, outro tópico aqui muito bem mencionado pelo Morgan, e alguns desafios de produtividade que afetam não apenas a juventude, mas afetam o país. Eu vou andar bem rápido. Essa é a situação demográfica do país. Se vocês olharem, 2 grupos aqui de 0 a 14 anos, de 60 e mais, e vocês percebem nitidamente que a base para gerar juventude vem decrescendo. Passou um período enorme ali que vai de 80 até 2010 e agora vem caindo progressivamente frente ao aumento progressivo dos idosos no país. Aqui é a razão de dependência demográfica para os 2 grupos, né? Se vocês olharem razão de dependência demográfica de idosos, o inverso disso é mais ou menos o que é o custo, né, a relação entre ativos e inativos no sistema previdenciário. E a razão de dependência total, mais ou menos constante. Então, a razão de dependência total está constante, mas a razão de dependência de idosos está crescente no país. O que importa é custos adicionais para a sociedade. Olhando a aquisição de capacidades, essa é a trajetória de 2012 até 2021, com dados na PNAD, inclusive PNAD contínua, né, que é o caso, 2 grupos etários, 18 a 24, 25 a 29, percentual de jovens que concluiu a educação básica. Apesar de ser crescente, nós temos pelo menos 30% dos jovens sem concluir a educação básica, ou seja, sem concluir o ensino médio, ou seja, um percentual ainda muito alto. Por outro lado, dentre aqueles que concluíram a educação básica, você tem o grupo que frequenta o ensino superior, ou seja, 70% dos jovens numa coorte concluem o ensino médio, e desses, 30%, ou seja, 21% do total, frequenta o nível superior, o que é um patamar também baixo, apesar de ser mais ou menos constante no tempo, o que é ruim, poderia ser pior,
mas deveria ser crescente como outras economias emergentes. Percentual de estudantes do 9º ano fundamental com proficiência adequada no SAEB, português e matemática. Se vocês olharem, os percentuais são muito baixos. São muito baixos, o que significa que a aquisição de capacidade da juventude está muito aquém do que seria desejável e muito aquém do que seria necessário para um mundo cada vez mais competitivo, que exige qualidades e habilidades especiais da juventude. Se você olhar performance dos estudantes de 15 anos de matemática no PISA, 2009 e 2018, olhem, por favor, aqui, ó, o Brasil praticamente não saiu do lugar. É uma década que não saiu do lugar, e mais, se não tivesse saído de lugar, mas estivesse aqui em cima, não seria problemático. O problema é que não saiu do lugar, estando aqui embaixo. Apenas aqui está num patamar pior que o Brasil. Todo o resto num patamar superior ao do Brasil. Percentual de estudantes de 3º ano do ensino médio com proficiência adequada no SAEB, em português e matemática. Olha aqui, ó. Olha esse número. É absolutamente assustador. No que diz respeito à mobilidade social, a gente mede aqui a mobilidade através de mobilidade educacional, ou seja, comparando grau de educação dos filhos e dos pais. O que a gente observa é que o percentual de filhos que superou a escolaridade do pai e da mãe, pessoa de referência no caso, está aqui no patamar de 68%. Não é ruim, é bom. Só que a educação dos pais era muito precária também. Então, tinha uma quantidade grande de pais de geração anterior que eram analfabetos ou tinham um ensino fundamental incompleto. Então, superar a escolaridade dos pais é bom, mas não é um grande mérito para o nosso país. Aqui a distribuição dos jovens de 25 a 29 anos, por nível de escolaridade mais elevado alcançado, segundo a escolaridade do responsável. Então, veja só, olha o que eu estou dizendo. Aqui, ó, os pais tinham fundamental incompleto. Então, esse aqui, repare que 19% ainda continua tendo educação, um fundamental incompleto, jovens de 25 a 29. Mas a grande maioria superou, isso é que é importante, esse lado da distribuição, os filhos cujos pais tinham superior completo, mantém também a escolaridade completa, 11%, e 43% aqui, se o pai, ou a mãe, ou o responsável, tem pelo menos o médio completo. Aqui o percentual de estudantes do 9º ano do ensino fundamental com proficiência adequada em português no SAEB, segundo a escolaridade da mãe. Repare que temos tido uma evolução, tá certo? Mas ainda assim o resultado é muito pequeno. Veja só, um terço, menos de um terço tem proficiência se a mãe tem fundamental incompleto ou menos, e 46% se a mãe tem um médio completo ou mais, o que mostra que o background familiar é fundamental na escolarização e na mobilidade social dos filhos. A mesma coisa visto aqui para o 9º ano, eu não vou perder tempo, e aqui percentuais do 3º ano do ensino médio com proficiência em matemática. E os números, apesar de ter a diferença segundo o background familiar, os números são muito baixos, muito precários. Aqui, mais uma vez, comparando o PISA 2018 para o Brasil, aqui, nível socioeconômico baixo, segundo aquele índice de nível socioeconômico da escola, e aqui o nível socioeconômico alto. Mesmo o socioeconômico alto está entre os piores da distribuição toda. Tá? Ou seja, é ruim para quem está no nível socioeconômico alto e é péssimo para quem está no nível socioeconômico baixo.
Aqui é um pouco a caracterização da amostra, né, os números da PNAD. Só para vocês terem uma ideia, estamos falando de jovens de 25 a 29 anos, uma população de 16 milhões de pessoas. É maior do que vários países que a gente tem no mundo. E essa é a distribuição de escolaridade. Tá? Se vocês olharem, aqui é o rendimento médio habitual de todos os trabalhos de jovem de 25 a 29 anos, de acordo com o nível de escolaridade mais elevado alcançado, segundo a escolaridade do responsável. O responsável com ensino fundamental é essa barra, o responsável com médio ou mais é essa barra verde. Repare que ter o background familiar de pais com escolaridade mais elevada aumenta, inclusive, o rendimento para praticamente todas as categorias de escolarização do jovem. Provavelmente, é razoável apostar na hipótese de que isso é um network social. Ou seja, jovens que completaram o superior têm diferença salarial bastante grande, é quase 50%, se os pais têm nível superior ou equivalente. Tá certo? Aqui o percentual de jovens de 25 a 29 anos na força de trabalho segundo o nível de escolaridade. Aqui para homem e mulher. Reparem que a participação do jovem do sexo masculino é grande para quem tem fundamental incompleto. É o dobro, praticamente, das moças. Aqui também é bem maior, mas, a partir do médio completo, as diferenças começam a diminuir. E, no caso de superior completo, homens, meninos, moças e rapazes têm mais ou menos a mesma inserção no mercado de trabalho. Isso é fundamental a gente observar, porque a grande maioria não está nessas duas barras, a grande maioria está nessas 3 barras aqui. E aqui é o outro problema, é o reverso dessa moeda, são jovens de 25 a 29 anos desocupados por nível de escolaridade. E aqui você pega as moças, apesar de terem baixa inserção, elas gostariam de trabalhar mais. Tem uma taxa de desocupação que é mais do dobro dos rapazes. A mesma coisa aqui, e somente nos 2 níveis mais elevados de educação é que você encontra alguma proximidade entre meninos e meninas, tá certo? Aqui é também uma outra forma de analisar essa questão, é quanto à informalidade. E aqui você vê o flagelo da informalidade associado aos níveis mais baixos de educação adquirida pelos jovens. Ou seja, para aqueles que têm o fundamental incompleto, nós estamos falando que, dentre os que estão ocupados, 2/3 estão na informalidade, ou seja, estão na porta dos fundos do mercado de trabalho, e apenas 1/3. Ocorre exatamente o inverso quando se tem um nível superior. Bem, dito isso, eu quero dizer para os senhores que isso é um fragmento de uma coisa que o IMDS está lançando em breve, vai estar no nosso site, que tem aproximadamente 100 slides com todo o detalhamento dessas informações. Tá? Aqui é um pequeno fragmento. Bom, e, por fim, para finalizar, eu queria associar o ganho de produtividade necessário para que a gente supere a nossa tragédia de pobreza e o nosso flagelo de país de renda média que não consegue superar a renda média brasileira. Pois bem, os países, de maneira geral, o que fizeram? Provavelmente de forma deliberada, aproveitaram o bônus demográfico e, junto com o bônus demográfico, fizeram grandes investimentos, tanto na força de trabalho, ou seja, na juventude, quanto em capital físico. E, com isso, aumentaram drasticamente a produtividade do país e ficaram ricos. É o caso da Coreia, por exemplo. Então, aqui é a nossa trajetória do bônus demográfico. Tá? Nós já passamos pelo bônus demográfico, considerando o recorte etário 15 a 59, a PIA.
e 0,14, 60 ou mais. Seria a população dependente. O ponto máximo ocorreu aqui, então nós já estamos diminuindo essa diferença, para ter uma ideia de como está o Brasil em termos de produtividade, está aqui todas as informações. Esse é o Brasil em termos de uma história da produtividade comparado com vários países do mundo. Eu queria só chamar a atenção esse país aqui, aqui é a Coreia, tá certo? Repare que a Coreia tinha aproximadamente a mesma produtividade que o Brasil nos anos 80. A Coreia está aqui e o Brasil está aqui. Hoje ela tem mais do dobro, a produtividade coreana é mais do dobro da brasileira. Se você pegar o Japão, a produtividade do Japão e do Brasil era aproximadamente a mesma nos anos 60. E aqui está o Japão. Ou seja, nós, segundo a minha interpretação, estamos perdendo oportunidade atrás de oportunidade. A gente não é um país de renda média, não consegue superar essas tragédias sociais do país, não é por uma fatalidade, por uma vontade divina. É uma sucessão de escolhas erradas. Eu vou só, para efeito de comparação, trazer algumas informações aqui. Não está andando. Oi, não está andando. Avança, por favor. Agora sim. Aqui é uma comparação, não é da produtividade, é do ganho de produtividade médio anual, de 2000 a 2019. Aqui vários países da África, aqui a média, é da Ásia. Então, aqui está crescendo a produtividade média da Ásia, aqui, próximo de 3% ao ano, e o Brasil é menos de 1%. Bom, mas na Ásia tem dois tigres, aqui tem China, tem Índia, enfim. Vamos agora olhar, aqui a Ásia, vamos olhar a América do Sul. Aqui a América do Sul, e tirando duas economias muito especiais, ambas com certas características comuns, com produtividade negativa, o Brasil é que menos tem ganho de produtividade no período de 2000 a 2019. Mas pode ser pior. Se eu pegar com a África, comparando os países africanos, essa é a média do ganho de produtividade na África, aqui é do Brasil. Ou seja, nós estamos andando muito devagar. Aquele quadro comparativo que eu mostrei mostra o Brasil parado, e os outros estão aumentando a produtividade. E nós estamos perdendo o bônus. Então, eu não sei como é que a gente vai resolver o problema de um desafio razoável de qualquer sociedade. Queremos ficar ricos. Não é multimilionário, mas ficar ricos. Sair da renda média com muita pobreza. Enfim, por fim, o que eu juntei aqui, eu criei um número índice da demografia, um número índice da evolução da produtividade, e essa é a nossa história. Está aqui, ó. Aqui é a produtividade, aqui é a demografia, aqui é o chamado ganho que você tem de população em fase ativa, esse aqui. Isso aqui está contratado, já vai até 2060, que são as projeções de IBGE. E aqui a nossa produtividade, eu marquei alguns pontos importantes, aqui o início do bônus demográfico, aqui é a hiperinflação, o ajuste macro, aqui, né, dá uma melhoradinha, depois a estratégia de crescimento pela demanda. E se a gente pegar a taxa de crescimento da produtividade dos últimos 20 anos e colocar a média aqui, aqui a trajetória da demografia, tudo isso, toda essa área aqui, é a área que deveria estar com a produtividade correndo acima da linha da demografia, para a gente aproveitar a demografia, ter ganhos de produtividade acima do bônus demográfico e melhorar a nossa perspectiva econômica. Pois bem, não é isso que aconteceu e, portanto, a juventude tem um desafio absolutamente, digamos assim, de difícil superação, porque eles vão encontrar um mundo com jovens muito mais bem preparados, com economias mais competitivas e sem as qualidades, os skills, as habilidades requeridas para esse mundo mais competitivo.
Então, é isso que a gente trouxe para vocês, querendo mais uma vez agradecer aos vencedores do prêmio e a todos os quantos participaram, e em seguida a gente dá início à cerimônia de premiação, para que depois eles possam fazer a apresentação dos trabalhos deles, tá certo? Morgan, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Esperamos que tenhamos novos trabalhos em parceria o ano que vem, inclusive anunciando já de antemão que nós vamos reeditar para o ano que vem essa parceria com a SBE. Provavelmente ainda vamos fechar o tema, mas queremos insistir com juventude, que é um desafio enorme para o país e para essa, digamos assim, enxurrada de jovens que vão se tornar adultos e enfrentar um mercado extremamente difícil. Muito obrigado. Isso, tá certo. Deixa eu ver se está certinho aqui, peraí. Está certinho? Esse é o primeiro, está certinho. Bom, vamos dar aqui início à nossa premiação. Vamos começar com o segundo colocado. O artigo premiado foi Household Job Search and Labor Supply of Secondary Wage Earners, de autoria de Solange Gonçalves, da Universidade de São Paulo, Naércio Menezes Filho, do INSPER e Universidade de São Paulo, Renata Narita, da Universidade de São Paulo. Convido, então, Solange, Renata, que estão aqui presentes, para receber o prêmio do Paulo Tafner, do IMDS. Meninas, parabéns. Parabéns, Renata. Por favor, vamos tirar aqui uma foto. Certificado, Paulo. Eu vou tirar o seu certificado. Deixa eu colar o nome do artigo aqui, eu acho que senão... Vamos chamar agora, então, o primeiro colocado. O artigo premiado foi Income-Based Affirmative Action in College Admissions, de autoria de Luiz Brotherwood, Bernardo Erkovic e João Ramos. A gente vai chamar agora, então... Vamos chamar agora, então, a gente vai ter uma apresentação do segundo colocado. A professora Solange vai apresentar o artigo, e a ideia aqui é que ela vai fazer uma apresentação do artigo mais voltada para os resultados e seus impactos. Oi. Bom, boa tarde a todos, obrigada pela presença de todos. Queria começar agradecendo também ao BID, ao IMDS, à SBE pelo prêmio e parabenizar pela escolha do tema, né, tão relevante, quantos desafios a gente tem aí, como o professor Paulo mostrou aí com a nossa juventude. E agradecer aos meus coautores, a professora Renata Narita e o professor Naércio Menezes Filho, que não está aqui no momento, mas estamos todos os três muito felizes com a premiação. E parabenizar o Luiz e os coautores pelo primeiro lugar.
Bom, o nosso paper, então, tem esse título, Household Job Search and Labor Supply of Secondary Wage Earners. É um artigo voltado para a análise da interação, né, das decisões intrafamiliares. Então, o quanto aí as decisões de mercado de trabalho dos jovens está completamente associada com a decisão de mercado de trabalho dos seus pais. Aqui, em especial, a gente vai olhar para a relação que a gente tem das transições dos jovens e das mães, porque o foco aqui é olhar para esses membros secundários, né, os ganhadores secundários das famílias. Eu que passo? Acho que é eles que passam, né? Tem um, se tiver, eu posso. Ah, ótimo. Tem aqui. Ótimo, imagina. Obrigada. Para lá, para cá? Passou? Vocês que estão passando? Eu que estou passando? Ah, sou eu, tá. Então, bom, para motivar o paper, então, o primeiro fato é que a literatura mostra que a questão da dinâmica de mercado de trabalho intrafamiliar ela é importante para o estudo de vários tópicos aqui. Então, a gente tem a questão da desigualdade do consumo, do emprego cíclico, as taxas de participação, que é onde de mercado de trabalho, que é onde a gente vai estar focado nesse paper, e também para estimar o valor de amenidades do emprego, várias amenidades, por exemplo, seguro-saúde. Tá? Além disso, as famílias, os membros das famílias, eles... a possibilidade de você ter várias pessoas atuando no mercado de trabalho determina que você consiga assegurar, né, a renda dessa família e manter essa família, aí, por exemplo, fora da pobreza ou sofrendo menos com os choques que afetam um membro ou outro. Nesse paper, especialmente, a gente está focado nesses membros secundários, então, nos filhos e mães, porque o que a gente observa não só para o Brasil, mas também para países desenvolvidos, ainda mais porque a gente tem, né, os gaps de gênero, é que o homem é o primary earner, né, é o ganha-pão da família, é o membro primário, a renda mais importante da família, e a taxa de participação desse membro é muito constante, né, quando a gente observa, está sempre no mercado de trabalho, enquanto que os membros secundários, a mãe e os filhos, aí, muitas vezes a gente tem esse movimento de entrada e saída no mercado de trabalho relacionado aos choques que essa renda primária recebe, que no caso seria o homem. Então, e aí a gente tem dois efeitos aqui que a gente trabalha no paper, que é o efeito do trabalhador adicionado, né, que é bem visto na literatura já, e que é a possibilidade de quando essa pessoa com a renda primária recebe um choque, esses outros membros são chamados para o mercado vão para o mercado de trabalho para compensar essa perda. E a gente tem, ao mesmo tempo, aqui nesse artigo, o efeito do trabalhador desencorajado, que seria o efeito contrário, né? No momento em que essa renda primária, esse homem esse pai, né, recebe um choque positivo do mercado de trabalho, consegue uma oportunidade melhor, esse filho ou essa mãe pode deixar o mercado de trabalho, dado que a gente tem uma melhor situação da família. Vocês querem que espere? Não? Pode continuar, não. Esse efeito do trabalhador adicionado, que é bem estudado na literatura, a literatura mostra que ele é ainda maior, ele é amplificado quando a gente tem famílias com a presença de filhos jovens que possam estar atuando no mercado de trabalho. Ele é bem documentado, né, nos estudos desse tipo nosso aqui, quando a gente está olhando para casais, e aqui a gente vai adicionar esse filho, né, ao modelar, então, ao fazer esse modelo de busca por emprego. E a literatura já mostra que o fato de ter a presença desse trabalhador no ambiente, você pode ter esse efeito do trabalhador adicional amplificado. E a coabitação não é um fenômeno só nosso, né? Nem só de países em desenvolvimento. A gente tem aí que os filhos morando com os pais é um fenômeno, digamos assim, cada vez mais frequente. Então, para o Brasil, nessa faixa que a gente vai analisar nessa versão do paper, que é entre 14 e 24 anos, a gente tem mais de 70% dos filhos nessa faixa etária ainda vivendo com os pais. Quando a gente olha para países, né, Espanha, Grécia, Itália, a gente outra faixa de renda, um pouquinho mais ampla, de 18 a 34 anos, mas aí você tem mais de 60%, de qualquer forma, vivendo com os pais. Então, coabitação é um fenômeno crescente.
tanto em países desenvolvidos quanto em países de desenvolvimento, por várias questões, né? Uma delas, questões econômicas mesmo. Essa questão de como de olhar para essa reação, né, dos filhos, as decisões dos filhos no mercado de trabalho, não é em relação aos pais, né, aos choques que os pais recebem, não é algo que tem recebido muita atenção na literatura de macro-labor, né, a literatura que a gente está tratando aqui. Então, a gente inova nesse sentido também. E é importante dizer que olhar para os jovens é diferente. A gente tem uma literatura ampla aqui dentro desses modelos de busca familiar por emprego, focada em couples, né, em casais. E aí alguém poderia falar, mas será que o comportamento da mulher enquanto membro secundário, né, renda secundária nessa família, já não seria parecido com esse do jovem? Então, talvez o paper tivesse olhar para o jovem não agregaria tanto. Mas o que a gente sabe, né, e até o professor Paulo mostrou aqui também, é que, de fato, o jovem tem condições de mercado de trabalho aí completamente diferentes. Então, é uma mão de obra com menor experiência, com menor qualificação, né, com nível de educação, muitas vezes, menor. Então, é uma mão de obra que enfrenta um mercado de trabalho bastante volátil, né? Então, a gente tem aí o porquê também, uma motivação a mais de olhar esses dois membros secundários. As evidências da literatura em termos dos efeitos do pai, os choques que afetam o pai nos filhos, é bem variada, tá? Então, a gente tem, às vezes, efeitos nulos, mas tem papers que encontram efeitos, mas quando olha para as mães, a gente tem um paper aqui que traz uma evidência para o Brasil, mas alguns papers internacionais também, quando a gente olha para o efeito da mãe, é amplificado e, no geral, a gente tem que a mais alta participação e a renda maior das mães impacta aí negativamente a participação no mercado de trabalho dos filhos. Então, muitas vezes, os filhos deixam de estar no mercado de trabalho relacionado às boas condições de mercado de trabalho das mães. Então, nesse paper, a gente está focado em investigar isso, como as decisões intrafamiliares acontecem, focado nas transições desses dois membros, usando esse ferramental de modelos de busca familiar por emprego. E esse ferramental teórico é interessante porque ele permite que a gente recupere as taxas de participação e de emprego, né, desses membros, o que tem uma relevância tanto porque, muitas vezes, né, ao olhar para participação em emprego de forma agregada, sem olhar para os vários membros da família, a gente pode perder informações aí sobre o que está acontecendo no interior da família, mas também ao olhar para a taxa de participação, vou mostrar agora, que a gente vê que a taxa de participação é bem mais estável, né, bem menos correlacionada com o crescimento econômico do que emprego. E talvez por trás desse comportamento mais estável da taxa de participação esteja justamente essa dinâmica intrafamiliar. Então, nossas principais colaborações aqui são, de fato, acrescentar nesses modelos o filho jovem como tomador de decisão, que é novo nessa literatura, inclusive na literatura de Family Economics, né, economia da família. A gente faz uma distinção importante aqui entre a situação de desemprego e a situação de inatividade. Desemprego, a pessoa está buscando por uma vaga, inativo é a pessoa que não está buscando. Isso é particularmente relevante quando a gente analisa mulheres e jovens, porque por trás da decisão de inatividade da mulher pode estar os cuidados com a casa, cuidados com os filhos, e quando a gente analisa o jovem, a questão da decisão de estudar, integralmente ou parcialmente. A gente adiciona aqui um outro ingrediente importante nesse nosso trabalho, que é a possibilidade de ter investimento dos pais, num primeiro momento, no nível educacional dos filhos. Então, os filhos aqui ou vão ser high educated, que a gente denomina aqui, ou low educated, sendo que alta educação aqui para a gente é ter completado o ensino médio ou mais. Tá? Se alguém puder me avisar aí uns 5 minutinhos, antes, que às vezes a gente fala muito. E, por final, a gente faz uma decomposição aqui do papel dos nossos parâmetros desse modelo, que especificam os choques de mercado de trabalho que estão acontecendo aqui para cada um dos membros, em termos de o quanto cada um dos parâmetros que a gente está analisando aqui determina as tendências de taxa de participação em emprego ao longo de 2 períodos. Então, a gente olha para um primeiro conjunto de anos, que vai de 2003 a 2006, a gente faz um poolage desses anos,
e um segundo conjunto de anos, que seria de 2010 a 2013. O primeiro momento, porque é um momento de crescimento econômico mais baixo, o segundo de crescimento econômico mais alto. Então, a gente está tentando analisar como que quais são o papel desses parâmetros em determinar essa tendência temporal. Aqui eu vou passar um pouco, a gente relaciona com várias literaturas, tá? A literatura de busca familiar por emprego, a questão das decisões de escolaridade, né, em geral, nesses modelos de busca por emprego, mas o nosso é o primeiro paper, até o que a gente conhece, que, primeiro, considera os jovens como tomadores de decisão nesse tipo de modelo de busca familiar e também adiciona essa questão do investimento em educação, tá? Aqui só mostrando 2 gráficos para motivar também. Esse é um gráfico que mostra as taxas de participação em emprego. Aqui a gente já está focado em famílias que têm pelo menos um jovem de 14 a 24 anos. A linha verde aqui é a taxa de emprego e a linha amarela é a taxa de participação. E o que a gente observa é que a taxa de emprego ela é mais correlacionada justamente com o PIB, enquanto que a taxa de participação é mais estável. E aí é um pouco do que a gente tenta investigar aí, né, se essa estabilidade poderia estar associada a essa questão das transições intrafamiliares, né, as decisões intrafamiliares. Nesse outro gráfico, a gente mostra a taxa de participação para 2 conjuntos de jovens aqui. Tá? Uma primeira, os jovens, a azul aqui é a curva dos jovens entre 14 e 22, e a laranja de 23 a 29. E o que a gente observa é que, tanto para um grupo quanto para outro, é decrescente ao longo do tempo a taxa de participação no mercado de trabalho. Para mães, ela é crescente, essa curva é crescente, essa curva preta, e para os pais é a curva amarela, que é bem estável. Tá? Então, a gente vai tentar olhar justamente a relação entre essas transições das mães e dos filhos. Aqui é uma tabela bem extensa, não vou me ater muito. Ela mostra as transições mensais desses membros das famílias, né? Especialmente aqui a gente já está dividindo os filhos entre alta educação e baixa educação, e as mães. O que eu destaco aqui, que eu não vou tentar, né, procurar os números aqui, mas 2 fatos são importantes aqui. Um é que tem um ingrediente que a gente coloca no modelo, que é a possibilidade da pessoa receber uma oferta de emprego quando ela está empregada, e a gente acha que já existe empiricamente um percentual de pessoas que fazem esse movimento no mercado de trabalho. E o outro fato importante é justamente esse movimento que ocorre do desemprego para a inatividade, tá? Que aqui a gente vai observar que ele é mais alto para os filhos, independente aqui da educação, ele é mais alto para os filhos, mas também acontece, tem um percentual significante para as mães, e para os filhos é crescente ao longo do tempo, enquanto para as mães aqui é um pouquinho decrescente, quase estável. Então, essa é uma das tabelas que também motivam a gente a colocar essa diferenciação entre desemprego e inatividade. Falando bem rapidamente sobre o modelo, eu não vou me ater muito para os resultados principais do paper, mas aqui a gente tem esses 2 membros, né, a mãe, e a gente modela esses 2 membros, as mães e os filhos jovens. O pai, para a gente aqui, ele não é modelado, ele está fora do modelo, mas a gente tem aqui a renda do pai como podendo existir ou não nesse domicílio. Então, ela pode ser 0, se esse pai não existir, ou se esse pai, de fato, tiver renda 0. E a gente tem aqui, então, a gente está focado nesses 2 membros. Pai, para a gente, aqui é só uma renda, então, que pode ser positivo ou não. 3 possíveis status de mercado de trabalho, então, as pessoas podem estar empregadas, desempregadas e inativas. E a gente tem 2 times aqui, 2 momentos, né, que é antes de entrar no mercado de trabalho, as famílias decidem se investem em educação ou não dos filhos. Num segundo momento, então, os filhos já vão para o mercado de trabalho com essa qualidade, né, essa característica de alto nível de educação ou não. E aí a gente tem o segundo momento em que acontece a dinâmica de mercado de trabalho. Aqui eu acho que eu não vou me ater muito às questões do que a gente tem, acho que já falei bastante que eu tenho no modelo. Só é importante dizer que as famílias têm um custo específico quando a gente tem uma função custo aqui dentro do processo de resolver o modelo, né, de solução do modelo. E aí a gente tem uma função custo e um custo que vai sair do modelo aqui se a família decide investir ou não em educação.
Aqui é importante dizer que eu tenho uma hipótese, só porque às vezes os trabalhos eles inovam nisso. Né? A gente tem uma hipótese de modelo unitário, significa que as pessoas dentro do interior da família elas agregam renda e dividem igualmente. Então a gente não tem processo, aqui a gente não tem o ingrediente de barganha intrafamiliar, não é nosso foco aqui. Então a gente está com a hipótese de modelo unitário. A utilidade das famílias, a utilidade instantânea das famílias vem da renda agregada dessa família, que vai depender do salário das pessoas, dos 2 membros, se alguém tiver empregado, ou de um valor de lazer, que especifica tudo aquilo que a pessoa poderia vir a receber se ela não estivesse empregada, desempregada ou inativa. E também da renda dos pais aqui. Tá? Deixa eu ver se tem... Não tem a ferramenta aqui. A renda dos pais, que é esse Y aqui. Tá? E uma principal característica aqui desse modelo é que, de fato, o salário de reserva, que é aquele mínimo que a pessoa tem que ter para aceitar uma vaga, de um membro depende do salário e do status de mercado de trabalho dos outros membros, né? Do outro membro. Né? Aqui só mostrando eu tenho muitas funções valor aqui, funções de bem-estar para a família. Tá? Essa aqui é uma situação em que o filho está inativo, a mãe está empregada. E aí a gente percebe que, além dessa utilidade instantânea que eu falei para vocês agora, a gente tem todas esses choques e oportunidades que podem acontecer no futuro, ao longo do ciclo de vida dessa família. Né? E aqui, só mostrando um exemplo para vocês, que nesse modelo, então, a gente tem, quando a mãe sofre um choque, eu não vou me ater aqui aos deltas, não é o foco, mas quando a mãe recebe um choque aqui de mercado de trabalho, a gente tem justamente essa possibilidade do filho decidir sair do mercado de trabalho, porque a mãe recebeu um choque positivo, esse filho está mais... pode, por exemplo, decidir sair do mercado de trabalho para estudar. Então, falando um pouco já em termos de política, né, a gente tem, por exemplo, agora, a gente teve um momento, né, econômico que a gente está estudando aqui, em que a gente teve justamente esse movimento que eu estou falando, mas também, agora com a pandemia, a gente teve, por exemplo, o retorno, né, o abandono de muitos jovens, tanto do ensino médio quanto do ensino superior, para voltar para o mercado de trabalho. É justamente o efeito do trabalhador adicional, né? Porque a mãe e o pai, às vezes, estão desempregados, esse jovem pode voltar. Aqui a gente está usando a PME do IBGE, tá? Focado em famílias que tem que ter a mãe, tem que ter o filho de 14 a 24 anos, pelo menos um filho. O pai pode ou não existir aqui, mas o pai, para a gente, se ele não existir, ele representa essa renda zero no domicílio. Tá? E a gente usa, para fazer as nossas transições... aqui a primeira e a segunda entrevista das famílias. Tá? Aqui é uma tabela que vai mostrar que o nosso modelo ele é bem adaptado, tá? Ele é bom para estimar o que a gente está pretendendo aqui, que no final vai ser a taxa de participação e de emprego desses membros, mas eu não vou também para... né, o paper tem muitas tabelas desse tipo aqui, de fit do modelo, então o quanto ele se adequa bem. É um modelo bom, né? Podem acreditar, quem quiser, mas é um modelo que, de fato, se adequa bem aqui aos nossos dados. E aí, o que é interessante, eu vou um pouco já... Como que eu estou de tempo? Aí? Já estou... 2 minutos? Já acabei? Então, eu vou aqui para essa questão dos resultados. Tá? O que a gente encontrou, que é interessante, a gente tem algumas que a gente chama de simulações contrafactuais para entender o papel de alguns parâmetros, que basicamente ou é parâmetro de choque, de destruição de emprego, de um membro ou do outro, taxa de um parâmetro para a chegada das oportunidades de mercado de trabalho e alguns fatores exógenos aqui que a gente chama de encorajamento ou desencorajamento, que pode, por exemplo, estar associado até a políticas públicas que a gente não tem aqui, né, não consegue trazer para o modelo. E o que a gente mais gosta de destacar aqui que o que a gente encontrou que determina... A gente tem uma participação, uma taxa de participação decrescente para os filhos nesse período. E o que a gente encontrou que mais determina essa taxa de participação decrescente é aquilo que está associado ao efeito do trabalhador adicional, porque ou é a renda do pai, que é essa renda que a gente está adicionando ao modelo, ou são... uma certa piora que a gente teve em algumas das características dos mercados. A gente teve uma melhora geral da característica do mercado de trabalho para as mulheres, para as mães, né, mas a gente tem algumas coisas que a gente observa que teve uma certa piora. Então, a taxa de chegada foi pior.
Se ela fosse melhor, a gente teria um outro comportamento dos filhos. Então, o principal achado do paper é justamente esses efeitos cruzados que não podem ser ignorados em modelos como esse aqui, mas principalmente da mãe, a gente não observa do filho para a mãe, né? O caminho, o canal é da mãe para o filho. E o que a gente gosta, em termos de discussão de política, a conclusão do paper é que todas as políticas, né, relacionadas ao mercado de trabalho e crescimento econômico, elas têm impacto sobre todos aqui, né, inclusive sobre os jovens, então elas são de extrema relevância, mas as políticas focadas nas mães, nas mulheres que são mães, em termos de aumento de participação de mercado de trabalho e aumento de renda, ela vai ter o efeito adicional relevante de possibilitar que esse jovem transite, se necessário, transite para fora do mercado de trabalho, por exemplo, para uma decisão de estudar parcialmente ou integralmente. E como a gente tem essa questão, esse ingrediente de colocar um investimento em educação também, aqui a gente observa, através dos exercícios de colocar a educação como uma escolha endógena ou não, que, além da relevância de adicionar esse ingrediente, a gente observa que também existe o canal de que a maior participação no mercado de trabalho das mães possibilita também o maior investimento na educação dos filhos, e isso também vai determinar melhores condições de mercado de trabalho aí, via maior participação dos filhos e maior renda também, maior salário. Tá? Então, acho que a mensagem final do paper é isso. Existem esses efeitos cruzados e políticas que afetam as mulheres também vão ter esse efeito adicional sobre os jovens. É isso, obrigada. Obrigado, Solange. Olá. Então, gostaria de começar agradecendo e dando parabéns pela iniciativa do IMDS, do SBE e do BID por ter dado início a esse prêmio e pela eleição do tema. E, claro, a gente está muito feliz, eu e os coautores, de ter recebido esse prêmio. Os coautores, o Bernard Rescovitch e o João Ramos, eles começaram esse paper há 10 anos atrás, e eu entrei nesse projeto há não muito tempo, então gostaria de agradecer também eles, os coautores. Beleza. Funcionando. Tá bom. Então, vou começar. Esse paper aqui é chamado Income-Based Affirmative Action in College Admissions, é coautorado com o Bernard Rescovitch e o João Ramos. Esse paper é sobre ação afirmativa. Então, uma definição rápida, o que é ação afirmativa? São políticas que têm o objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas. Um exemplo desse tipo de política é a Lei Nacional das Cotas no Brasil, que foi implementada em 2012, que são as cotas para as universidades públicas. Atualmente, 50% das vagas das universidades públicas são direcionadas para alunos de ação afirmativa. Isso é uma política de larga escala, comparada a outros países. O que a gente faz nesse paper é estudar políticas de cotas em universidades públicas, usando uma abordagem macroeconômica, mas antes disso a gente fornece evidência empírica de que existem potenciais ganhos de eficiência dessas políticas de ação afirmativa. Então, usando dados de antes da política, a gente controla... se a gente comparar 2 alunos que foram admitidos para uma mesma sala de aula com uma mesma nota de admissão no curso de graduação, um aluno com renda baixa e um aluno com renda alta, o aluno com renda baixa tem uma performance superior à do aluno de renda alta. A intuição disso é que esse aluno de renda baixa ele teve dificuldade para ter acesso a um ensino superior, pode ter ido para uma escola pública de baixa qualidade, etc., enquanto que um estudante rico ele foi para uma escola particular, recebeu atenção dos pais, etc., mas eles chegaram, vamos dizer, no mesmo nível. Então, é de se esperar que esse aluno de renda mais baixa tenha características não observáveis positivas que fazem com que ele possa extrair ganhos superiores do ensino superior. Por que isso é uma evidência de
uma potencial evidência de ganhos de eficiência de ação afirmativa, porque uma política de cota baseada em renda, você pode imaginar, ela vai tirar um aluno de renda alta, que passou por pouco, e substituir esse aluno por um aluno de renda baixa, que não passou por pouco. Então, tem uma nota parecida, e o que essa evidência parece mostrar é que a performance do aluno de renda baixa vai ser superior a desse aluno de renda alta, então, um ganho de eficiência. A gente usa isso como motivação para o modelo, e o ingrediente principal do modelo é que a gente faz uma distinção entre a nota de admissão e o capital humano pré-terciário do aluno. É isso que exatamente faz com que a gente, no modelo, gere 2 alunos com uma mesma nota de admissão, mas que tenham ganhos do college diferentes. A gente calibra esse modelo usando dados do Brasil, e aqui são os 2 resultados que eu gostaria de mostrar hoje. Primeiro, ações afirmativas podem aumentar o bem-estar agregado, numa medida relevante, e gerar ganhos de eficiência ao mesmo tempo. E a gente também simula a Lei Nacional das Cotas, a gente acha que essa política aumentou significativamente o bem-estar da população e não houve perda de eficiência com a Política Nacional de Cotas no Brasil. Vamos para a evidência empírica, então. Já falei aqui, nosso objetivo é comparar 2 alunos que estão numa mesma sala de aula, que foram admitidos com uma mesma nota no Enem, e que têm rendas diferentes. Então, a gente tem dados a nível de aluno contendo o Enem e o ENAD do aluno, e a gente vai usar aqui dados de alunos que fizeram o ENAD entre 2014 e 2019. Então, a gente tem a categoria da renda familiar dos alunos, está medida em termos de salário mínimo, menos que um salário mínimo e meio, entre 1,5 e 3, etc. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é comparar 2 alunos que têm a mesma idade, raça e gênero, mas que podem estar em salas diferentes e ter um Enem diferente. O que a gente observa é que a performance no ENAD do aluno da categoria de renda mais baixa é muito inferior à dos alunos da categoria mais alta, e quanto maior a renda do aluno, maior a nota esperada no ENAD desse aluno. Então, isso aqui é a endogeneidade clássica, né? Alunos mais pobres escolhem cursos de qualidade mais baixa e tendem a performar no Enem, ter uma nota menor. O que acontece se a gente controlar por sala de aula? Então, agora a gente vai olhar para 2 alunos que estão numa mesma sala de aula e que têm a mesma idade, raça e gênero. As estimativas são muito mais próximas de 0, mas, ainda assim, alunos de renda mais baixa têm performance inferior do que alunos de renda mais alta. Agora, notem como vai mudar totalmente o padrão aqui das estimativas se a gente adicionalmente controlar por nota de admissão. Se a gente controla por... Se a gente agora compara 2 alunos com uma mesma nota no Enem e que estão numa mesma sala de aula, o aluno da primeira categoria de renda já tem uma performance estatisticamente igual à do aluno de categoria mais alta de renda, e na segunda categoria, alunos que têm renda familiar entre 1 salário mínimo e meio e 3 salários mínimos performam melhor, têm uma performance superior do que alunos de renda na categoria mais alta. Então, a gente conclui com essa evidência empírica que parecem que existem ganhos de eficiência de uma realocação de alunos que estão no marginais, ali perto da nota de corte, e uma política de ação afirmativa vai fazer exatamente isso, ela tende a fazer exatamente isso. Então, para entender isso melhor, a gente desenvolve um modelo estrutural macroeconômico, e o ingrediente principal desse modelo é a distinção entre nota de admissão do aluno e capital humano pré-terciário do aluno. Eu não botei muitos detalhes sobre o modelo aqui, mas é um modelo de agente heterogêneo, macroeconômico, ala Agari, Huggett. A gente tem aqui escolas públicas, escolas privadas, universidades públicas, universidades privadas, existe um vestibular sendo modelado aqui, uma nota de corte endógena, e etc. A gente calibra esse modelo para que o modelo reproduza dados brasileiros, e aqui estão só alguns exemplos das estatísticas que o modelo reproduz bem: desigualdade de renda, mobilidade social, e aqui eu gostaria de deixar claro que a medida de mobilidade social que a gente usa é a correlação de salário entre pais e filhos, que foi medida pelo Sérgio Guimarães e pelo Fernando Veloso, e está publicada. A gente gostaria de agradecer ao Sérgio do IMDS por ter feito esse trabalho ótimo. E também o modelo reproduz escolhas educacionais que as pessoas fazem no Brasil. E, quando a gente estima esse modelo, a gente obtém essas elasticidades que são fundamentais para efeitos de eficiência, que eu mencionei, né? Então, a gente acha o seguinte, que se eu sou o pai do meu filho e gasto R$1 na educação do meu filho, isso gera um aumento no capital humano da criança em 0,15% e aumenta a nota de admissão do meu filho em 0,78%. Ou seja, a nota de admissão no vestibular é muito mais elástica do que o capital humano, produtividade real do aluno, em relação a gastos educacionais. Qual é a intuição para isso? Existe essa literatura recente que estuda high stakes exams, que são
provas muito importantes na vida de uma pessoa. No Brasil, o vestibular é uma prova muito importante na vida de uma profissional de uma pessoa. Se eu faço uma prova numa universidade de elite e sou admitido, isso pode determinar minhas rendas futuras para o resto da minha vida. Então, o que é natural de se imaginar que possa acontecer nesse tipo de ambiente é que a iniciativa privada, as empresas vão começar a fornecer preparação para a prova, aulas particulares, prova simulada. Então, muito dos gastos vai ser para alunos se prepararem para as provas, eles vão saber responder perguntas, eles vão memorizar algumas fórmulas, mas isso não necessariamente vai gerar ganhos de produtividade no mercado de trabalho na mesma medida que gera nota. E isso é exatamente o que faz com que, no modelo, a gente tenha ganhos de eficiência de ação afirmativa. Beleza. Então, depois que a gente tem o modelo calibrado, a gente usa o modelo como um laboratório para fazer várias simulações aqui contrafactuais. A primeira que eu queria mostrar aqui para vocês é simplesmente para a gente entender um pouco os trade-offs que um policymaker tem. Então, no gráfico da esquerda, a gente tem, na curva azul é PIB, no vermelho é o bem-estar agregado, e à medida que a gente anda aqui no eixo X, a gente está aumentando o número de cotas para alunos dos 2 primeiros quintis de renda. Então, o que dá para ver aqui, pela curva azul, à medida que a gente dá mais cota para esses alunos de renda baixa, o PIB aumenta, mas depois ele começa a cair, assim como o bem-estar. Então, por que isso está acontecendo? O gráfico da direita deixa isso mais claro. A curva azul é a habilidade infantil média dos alunos da universidade pública. Então, quando a gente começa a dar cota para esses alunos de renda mais baixa, a habilidade média desses alunos aumenta. Então, esses são aqueles alunos que teriam altos retornos de educação universitária, mas não conseguem ser admitidos. E à medida que você substitui alunos de renda alta por alunos de renda baixa, isso aumenta, mas em algum momento esse fenômeno se exaure, esse mecanismo vai acabar, né? Você começa a admitir alunos com um retorno mais baixo, então o PIB volta a cair, o bem-estar agregado volta a cair. Um efeito negativo direto dessa política é a curva vermelha do lado direito ali, que é os gastos educacionais médios dos alunos da universidade pública. Assim que as cotas começam a ser implementadas, os alunos não beneficiários de renda mais alta deixam de investir em educação, porque agora não vale mais tanto a pena, a probabilidade do meu filho ser admitido não é tão alta e meus gastos não têm um retorno marginal tão alto, então isso tende a ser um efeito negativo no PIB e em termos de eficiência também na economia. Então, o efeito geral da política de cota vai ser uma composição desses mecanismos, dos efeitos positivos e dos efeitos negativos. E o que parece haver aqui é que existe um ponto interior ótimo, né? Muito pouca cota não é muito bom e nem muita cota é muito bom. Então, algum ponto ali no meio é um ponto de política ótima, e isso é o que a gente vai tentar simular a seguir. Então, eu vou mostrar 3 simulações, 3 cenários. A primeira é uma política que maximiza PIB, e aqui a ideia é tentar ter uma ideia de quanto de ganhos de eficiência de alocação de recursos econômicos a gente pode obter com a ação afirmativa. A segunda política é a maximização de bem-estar. Eu acho que essa é a mais interessante para um policymaker. O que a gente deveria fazer se a gente quer maximizar o bem-estar agregado? É muito difícil comparar bem-estar entre pessoas, a gente usa uma medida de utilidade descontada média. E a terceira simulação é, vamos simular a Lei Nacional das Cotas. Como é que a gente faz isso? Então, um pouco dos detalhes da Lei Nacional das Cotas no Brasil é que 50% dos alunos das universidades públicas, eles devem ter estudado das universidades públicas devem ter estudado em escolas públicas. Dessa metade tem que ter renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio. Há 1 mês e meio atrás eu apresentei esse paper lá no IMDS e o Paulo e o Sérgio deram um toque para a gente que a gente estava usando renda familiar total. E, de fato, a gente foi na lei ali e viu lá, o critério é renda familiar per capita. Então, a gente corrigiu o paper, gostaria de agradecer aí a galera do IMDS. E os resultados, na verdade, agora estão bem mais interessantes. Também existem os critérios raciais, mas no modelo a gente não tem raça, então a gente abstrai dessa dimensão, e eu acho que um trabalho futuro que a gente poderia pensar é adicionar raça aqui no modelo. Beleza, então esse aqui é o gráfico principal, né, o slide principal da apresentação. Na parte de baixo eu vou mostrar como é a alocação das vagas das universidades públicas para 4 diferentes cenários, e a tabela de cima mostra os ganhos de PIB, de mobilidade social e ganhos de bem-estar. Essas barras azuis são a alocação das vagas das universidades públicas antes da política de ação afirmativa. O modelo reproduz bem os dados, a gente calibra o modelo para antes de qualquer política de ação afirmativa no Brasil, a gente usa 2004,
e era mais ou menos dessa forma que as vagas eram distribuídas. Os alunos do quintil mais alto de renda, do quintil 5, 75% das vagas das universidades públicas eram para esses alunos, enquanto que só 2% das vagas das universidades públicas eram para alunos do quintil mais baixo. Você pode ver aqui uma desigualdade absurda. O que é que a gente deveria fazer para maximizar a eficiência? A gente deve realocar essas vagas. A gente deve tirar alguns dos alunos do quintil mais alto e redistribuir para os alunos do quintil mais baixo. Você pode ver aqui que alunos do segundo quintil dobra a quantidade de alunos desse grupo com acesso à universidade. Então, uma realocação significativa. O ganho de PIB dessa política ali está na tabela, 0,2%, não parece muito grande, mas antes da política de ação afirmativa no Brasil, em 2004, o número de vagas nas universidades públicas era muito baixo. Então, acho que outra coisa interessante é refazer esse exercício para agora, que o número de vagas nas universidades públicas é bem maior, e eu acho que a gente vai, talvez, poder visualizar efeitos de PIB bem superiores. Essa política gera um aumento de mobilidade social, e a gente tem algumas medidas aqui de ganho de bem-estar. 78% das famílias nas nossas simulações são a favor dessa política, são beneficiadas e gostariam que a política fosse implementada. Daqui a pouco eu vou falar sobre a segunda medida. Tudo bem, essa é a política de maximização de eficiência. O que é que a gente deve fazer para maximizar bem-estar? A realocação deve ser muito mais agressiva. O número de alunos nas universidades públicas vindo do quintil mais alto cai por 1/3, e o número de alunos no primeiro quintil triplica. Isso ainda gera um ganho de PIB, isso eu achei interessante, a gente achou legal. Você pode maximizar PIB sem perder eficiência, e a mobilidade social aumenta significativamente, 5,7%, 79% das famílias estariam dispostas a ter essa política, e a gente também tem uma medida intensiva do ganho de bem-estar. Por exemplo, famílias do segundo quintil de renda estariam dispostas a pagar 0,6% de consumo em todos os períodos, em todos os estados da natureza, para que a política fosse implementada. Isso, comparado à literatura macroeconômica, é um ganho de bem-estar que não é pequeno, não é muito alto também, mas é moderado. Mas uma variação de bem-estar que é significativa é dos alunos do quintil mais alto. Esses alunos estariam tem uma perda de bem-estar em termos de equivalente de consumo de 1,9% de consumo, quase 2%. Então, para que esses alunos de renda mais alta fossem diferentes entre a política de ação afirmativa ou não, o consumo deles deveria aumentar em 2% em todos os períodos, para sempre, em todos os estados da natureza. Isso é uma perda de bem-estar bem significativa para os alunos de renda mais alta. Beleza. Vamos simular agora a Lei Nacional das Cotas. Como é que ela se compara a essas políticas? Essas barras roxas é o que o nosso modelo diz que é a alocação de vagas das universidades públicas segundo a Lei Nacional das Cotas. E o que dá para observar é que ela está próxima das políticas ótimas que a gente simulou. Então, o número de alunos do quintil mais alto cai de 75% para 63%, que é próximo ali mais ou menos à política de maximização de eficiência. Uma diferença é que o quintil de renda quarto aqui ele não é beneficiado, isso porque, segundo o critério de renda, esse quintil de renda ele não é muito ele não é muito targeted, né? Essa política gera uma perda de PIB de 0,1%, quase nada, e um ganho de mobilidade social aqui de 4%. Então, a gente conclui que essa política ela parece ter sido boa, ela gerou um ganho de bem-estar, 73% das famílias são beneficiadas pela política, e a relação de eficiência parece não ter mudado muito. Para concluir, o que a gente faz nesse paper é estudar ação afirmativa em universidades usando uma abordagem macroeconômica. A gente primeiro mostra que parecem que existem ganhos de eficiência com políticas de ação afirmativa, usando dados a nível de aluno do Enem e do ENAD. E o que a gente conclui é que a ação afirmativa ela pode gerar ganhos de bem-estar significantes sem perda de eficiência, e isso parece ter sido o que a Lei Nacional de Cotas gerou, um ganho de bem-estar significativo sem uma perda de eficiência muito grande, ou quase nula. E a gente finaliza o paper perguntando por que políticas de ação afirmativa são tão controversas, e uma razão para possível resposta para essa pergunta é que a gente vê que os efeitos de bem-estar são muito heterogêneos. Os alunos de renda mais alta eles são muito prejudicados pela política, então, se esse grupo de famílias tem um peso político diferente, isso pode afetar de forma significante a decisão de adoção de política. É isso. Obrigado. Eu acho que tem uns 14 minutos, 13 minutos. Foi rápido, hein?
Então, acho que agora temos tempo, então vamos abrir aqui para perguntas. Então, quem quiser, podemos... Vou começar, porque as pessoas estão tímidas. Luiz, a gente fez, junto com o IMDS, um seminário sobre cotas. Excelente trabalho, primeiro, parabéns, merecido primeiro prêmio, mas tem, assim, para próximos papers, né, a gente vê outros efeitos, então, que pode ser analisados, por exemplo, esses alunos que você mencionou, da alta renda, eles não deixam de cursar a universidade, eles vão para universidades privadas, isso pode ter um efeito, dado que você falou, de criar também outros núcleos, né, levar a subir a qualidade dessas outras universidades. E também tem outra questão, aquele comportamento oportunista que pode ter também, indo para segundo grau em uma escola pública. Que também, então, assim, eu só estou colocando aqui, não é nem pergunta, estou colocando que, assim, no próximo, pode também ver como que se dá o impacto disso. Pode ser, você ter resultados até melhores, tá? Então, só isso. Eu vou passar aqui o microfone para quem... Alguém? Dúvidas? Para o segundo paper? Não, deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar aqui. Sempre tem, né? Sempre tem, mas a gente não... Então, depois... Muito rápido, eu não consegui ver, claro, nesse tempo, ver o modelo completo, e nem li o paper, mas vocês têm a decisão endógena de escolha de se educar, de escolaridade, dado... Tá, então está tudo levado em conta. Tá. Se quiser ver mais, eu vou apresentar na sexta-feira de novo. Ah. Vai ter os detalhes do modelo. Muito bem. Não, era... decisão de educação, a aplicação para a universidade, a pessoa pode ser admitida ou não, existe uma certeza. Entendi. Então, não é não é condicionado a uma decisão prévia de vou fazer a universidade ou não. Legal. Então, é isso. Obrigada. Bom, mais uma vez, eu queria parabenizar ambos os trabalhos e também os demais, que são excelentes trabalhos apresentados. Mas, em relação ao paper de vocês, uma das conclusões bastante enfatizadas é o fato de que, se as condições de mercado de trabalho são surpreendentemente favoráveis às mães, isso pode ensejar a saída do filho do mercado de trabalho e, portanto, hipoteticamente, ele poderia se dedicar à educação, aprimorar a educação. Isso é verdade. Bom, parece ser os resultados. Quer dizer, uma coisa é certa, o que é verdade é que há uma propensão maior a ele sair do mercado do trabalho. O que ele vai fazer com o tempo, a gente não sabe muito bem. Pelo menos foi isso que eu entendi do trabalho de vocês. É uma hipótese otimista de vocês. Por outro lado, a minha pergunta é, esse aumento, essa melhoria, um choque de melhoria no rendimento e nas condições de trabalho da mãe, tem um efeito de aumento do salário de reserva do filho. Ele se dispõe a ficar em casa, porque, como melhoraram as condições de vida na família por conta do aumento de renda da mãe, o salário de reserva dele aumentou. Que efeito teria isso no mercado de trabalho se houvesse um choque generalizado de renda das mães? É uma coisa a se pensar, porque ele pode simplesmente virar um neném. Aumentou tanto o salário de reserva do cara que ele não vai para o mercado de trabalho em hipótese alguma. Então, eu queria ver como é que vocês fazem, porque você enfatizou isso antes, que pode melhorar a educação. É possível que sim, mas é uma hipótese. Uma outra hipótese é que não tem esse efeito. Então, como é que vocês teriam como estratégia enfrentar essa questão? Tem dois, assim, tem o ponto, a gente tem a questão da decisão de educação endógena no paper, né? Então, na verdade, além da questão da melhora das condições das mulheres, determinando maior participação
e salário, a gente também observa que também essa melhora possibilita um maior... A gente tem os dois efeitos. A gente também tem a melhora na chance, nessa probabilidade da família decidir, nesse primeiro momento, investir na educação dele, e quando ele entrar no mercado de trabalho, ele já ser uma mão de obra mais produtiva, né? Então, a gente consegue observar isso. E também, na verdade, assim, o efeito líquido que a gente observa é esse de a melhora nas condições... algumas questões relacionadas ao mercado de trabalho das mães está determinando essa menor participação. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem um efeito interessante, que eu acabei não falando, porque também, né, eu fiquei um pouco apertada no final aqui. Mas as próprias condições dos jovens também mostraram ser bem relevantes para o aumento do emprego deles. Então, a taxa de emprego, que é crescente ao longo do período, ela, além de ser determinada por efeito do trabalhador adicional e essas condições dos pais, também é bastante determinada pela própria dinâmica de mercado de trabalho do filho. Então, é possível que, nesse momento, né, nesse cenário que você falou de melhora do mercado de trabalho da mãe, o filho também é impactado. Vai ter o efeito líquido aí, ainda assim, a gente acredita que tenha o efeito líquido talvez de diminuição de participação, mas ao olhar para o modelo, para diferenciar por subgrupo de alta educação e baixa educação, a gente consegue perceber se, por exemplo, pode ter uma diferença, né, nessa questão aí, e ter uma possibilidade de nem, mas a gente acredita que esse canal de aumento do investimento em educação advindo das boas condições das mães possa sanar pelo menos parte do problema, ainda que vai restar aí, né, nem. Não, só para complementar, não vou lembrar dos números, mas uma coisa que a gente consegue com esse modelo quantificar, né, uma das vantagens do modelo é poder quantificar efeitos, né, é ver esse breakdown, que é interessante a gente vai fazer. Na verdade, eu não me lembro se a gente fez, de ver o quanto vai para a educação full-time, na atividade para se educar, e o quanto é para ser nem nesse contexto, e quantificar a importância relativa de cada um. Boa. Legal, obrigada. Oi, pessoal. Primeiro, parabéns pelos trabalhos e obrigado pelas apresentações. Sobre o primeiro paper, eu queria saber se é possível a gente olhar para famílias com jovens, na verdade, entre 14 e, 18, 19 anos, pensando que muitos jovens não concluem, né, o ensino médio por decisão de trabalhar, por necessidade de complementar a renda familiar, e aí, né, talvez essas políticas voltadas para as mães seriam interessantes para manter esse jovem, para ele concluir o ensino médio, né, e talvez isso geraria um ganho interessante para ele na frente, né? Uma inserção produtiva melhor, né, se ele tiver o ensino médio. E no segundo paper, pensando assim em como que a gente consegue pensar em recomendações, né, para a política, de forma que ela possa minimizar esses efeitos negativos, né? Você mostrou ali que chega um ponto que a política ela começa a ter uns efeitos negativos. Então, como que, se é possível também a gente, a partir desses modelos, pensar, né, em estratégias de recomendações para a política pública, né? Como, sei lá, atrelar uma política de nivelamento, né, de aprendizagem, ou de monitoramento de presença e de, enfim, participação nesses tipos de ações e tudo mais. E parabéns, muito legal. Depois gostaria de conversar com vocês um pouquinho. Obrigada pela pergunta. Sim, daria para a gente estimar para 2 subgrupos etários. A gente já fez um pouco esse exercício, mas a gente ainda, agora com essa versão nova do paper, a gente decidiu ainda não fazer, não conseguimos fazer as análises de subgrupo, mas é uma dos interesses, cortar, né, essa faixa que vai de 14 a 24 em 2 grupos. A gente tinha pensado, inicialmente, você falou até 18, né? Inicialmente a gente tinha pensado em até 22, depois 22 a 24, porque 22 seria exatamente né, a maior chance de ter finalizado o ensino médio, já está no superior, mas acho que talvez pensar um pouquinho, né, em como que a gente faria esse corte etário, dá para fazer.
E também a gente já também pensa na possibilidade de fazer pelo gênero do filho também, para tentar analisar para filhos do sexo feminino e masculino. Então, sim, dá para fazer. Obrigada. Obrigado pelo comentário, pelo ponto, né, pela pergunta. Eu acho que você mencionou políticas de nivelamento para tentar diminuir os impactos negativos da política, né, esse lado negativo. Eu acho que seria interessante, eu acho que talvez isso possa ser implementado no modelo, mas eu acho que uma coisa que sai claramente do nosso framework é essa importância exagerada que é dada para o vestibular, gera esse ambiente que dá muita importância para um conhecimento focado na prova, e isso pode gerar efeitos negativos. Então, uma política que eu vejo tem vários países que a nota de admissão no vestibular ela é um composto de um high-stake exam e de um low-stake exam. Um vestibular, mas também considera notas feitas todo ano na escola, talvez uma nota padronizada, que todo ano o aluno tira. Isso dilui um pouco o impacto da importância que o vestibular tem e diminui esse lado negativo que gera o que tem no modelo famílias ricas que gastam muita educação só para que a probabilidade de admissão aumente e isso não gere ganhos de produtividade real, e esse tipo de diluição da importância do exame, eu acho que pode diminuir essa luta por vagas, por nota, quer dizer. Bom, eu não conheço o modelo, fiquei interessada em entender e estudar melhor, mas aí uma pergunta é se você considera no mercado, se você considera o ensino superior olhando dois mercados, do público e do privado, porque aí tem essa diferença das cotas. Essa minha pergunta é por esse efeito de reduzir o gasto e aí ter esse impacto numa queda do PIB, se às vezes ele não é compensado por uma procura no mercado privado e aí equilibra um pouco como funciona o modelo nessa diferenciação. Obrigado. Isso é uma boa que dá oportunidade de falar um pouco mais do modelo. Então, no modelo a gente tem universidades privadas e universidades públicas, então acontece bastante que esses alunos de renda alta que não são admitidos no público, eles vão para as universidades privadas. Acho que duas elasticidades muito importantes qual é que é o prêmio de salário que a gente estima no modelo do ensino público, da universidade pública e da universidade privada. A gente acha que se o aluno vai para a universidade pública, o salário dele aumenta em mais de 2 vezes. É muito poderosa a universidade pública, o seu salário dobra. Se você vai para a universidade privada, seu salário aumenta em 30%, 40%. Então, é um colchão que alivia o impacto negativo, mas ainda assim a diferença de ganho de produtividade é muito grande, muito diferente. E aí eu acho que um ponto que o Ross falou no começo esse prêmio de salário pode mudar com a política. E isso é uma coisa que a gente não tem no modelo. Então, será que se a gente tirar esses alunos de renda mais alta, o mercado privado vai se ajustar para fornecer uma qualidade mais alta para esses alunos? Isso a gente não tem, acho que podia ser um trabalho futuro interessante. Na mesma linha da pergunta dela, vocês têm ProUni e FIES? Porque acho que concomitantemente a esse avanço, né, a lei das cotas, você teve esse desenvolvimento. Né? Exatamente, porque foi antes da expansão do ProUni, sem o FIES, e seria muita coisa para voltar no modelo. Então a gente usou dados antes dessas políticas. Ok. Mas seria um contrafactual, isso. Legal. Bom. Então, queria mais uma vez agradecer ao BID e MDS, aos nossos 2 premiados, Luiz, Solange, Renata, pela sessão, e esperar encontrá-los novamente no 45º Encontro Brasileiro de Econometria. Obrigada a todos.